Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, mais uma semana de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas e a bomba explodiu. Como eu comentei com vocês, estava para explodir para qualquer lado e explodiu para cima. A gente viu o Bitcoin aí rompendo uma região de importante resistência, várias liquidações acontecendo e um otimismo e uma euforia aí rolando no mercado de criptomoedas. Com isso a gente faz só o nosso topo histórico ser a nossa próxima resistência. Depois disso é lua, galera. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada no Taproot, falando de uma forma um pouquinho mais detalhada do que vai ser essa atualização que vai acontecer aí domingo agora. Além de estar dando uma passada no gráfico e no sentimento de mercado do Bitcoin para saber quais as melhores probabilidades, uma vez que o cenário de consolidação mudou e agora a gente está numa forte tendência de alta. Sem muitas delongas, vamos para o vídeo para esse vídeo não se estender demais, porque a gente vai entrar bastante agora na parte gráfica, tá? Mas faltam apenas 6 dias para a implementação da Taproot, né? Que é a nossa atualização de privacidade e segurança. Exatamente 852 blocos. Eu dei um briefing para vocês ao longo da semana passada, mas como a gente já está na semana, eu vou adentrar um pouquinho mais sobre o que é essa atualização. Ela é uma atualização que a gente chama de soft fork, uma atualização que ela não vai trazer grandes mudanças assim muito pesadas assim na rede, a ponto de alterar toda a blockchain, mas vai ser uma incrementação super saudável. A última soft fork que a gente teve na rede do Bitcoin foi a que levou ela para o topo histórico lá em 2017, que chegou aos 20 mil dólares, né? Aquele marco, toda aquela euforia, todo mundo falando de Bitcoin. E agora está para acontecer uma atualização próxima ao topo histórico que pode levar o Bitcoin para o mesmo. Isso é extremamente bullish, extremamente importante. Isso é muito otimista para o mercado. A atualização ela prevê privacidade, né? E não só isso, ela vai habilitar um recurso que chama MEST, como vocês podem ver, que ele está possibilitando a implementação dos contratos inteligentes, né, que são aqui os smart contracts. De uma forma fundamentalista, isso pode trazer para o Bitcoin uma maior velocidade de transação e uma redução de taxa, além de protocolos descentralizados dentro da rede, exchanges descentralizadas, e tudo isso aliado à questão de privacidade e segurança reforça ainda mais o próprio fundamento do Bitcoin. Ao meu ver, é uma atualização super importante, tá? Necessária de acontecer, que traz apenas benefícios para a rede do Bitcoin como um todo. Vamos ficar de olho, vamos ver como é que o pessoal vai comentar disso dessa semana, o impacto que isso pode causar, né? Isso pode causar de certa forma uma euforia, e face a toda o movimento que a gente viu aí ao longo do final de semana e principalmente ontem de noite, a gente pode até ver um possível rompimento de topo histórico e novamente uma retomada para a nossa bull run. Analisando o nosso sentimento do mercado de uma forma um pouquinho mais fundamentalista, né, a gente tem o nosso indicador do Fear and Greed Index. A gente vê o Bitcoin pela primeira vez acima dos 65 mil dólares com um indicador falando que o mercado está ganancioso, ou seja, ele ainda não entrou nos níveis de extrema ganância. Face a alguns dias e semanas de consolidação, isso é super importante porque significa que essa consolidação deu uma esfriada nos indicadores e ainda deu aquela gordura para ele poder romper o topo histórico ainda de forma saudável. Como a gente vai ver daqui a pouco no livro de ofertas, ele criou uma série de bases de preço onde já estão pré-alocados tokens que certamente servirão aí de suporte para o preço. O mercado ele pode ser considerado de certa forma como esticado, ganancioso, mas ele não chega no nível de extrema ganância tal como a gente viu um rompimento de topo histórico aí no mês passado, seguido de uma bela de uma rejeição e a retomada aí para os 58 mil dólares, né? A gente viu o preço cair quase que 10 mil dólares, né? Mais de 10% em alguns dias. Então o mercado estando ganancioso, ou seja, não estando ainda em extrema ganância, pode ser um fato que diminui a probabilidade desse cenário acontecer de novo. De olho aqui no nosso order book, né? Como a gente rompeu uma região forte de resistência, ainda não criamos base de preço, não fizemos correções, seguimos aí um tanto quanto esticados nos gráficos menores, no curto prazo, ainda mais como a gente está muito perto da região de topo histórico, né? Nosso topo histórico está aqui em 67 mil dólares. Isso faz com que tenha muitos tokens pré-alocados, tornando aqui o livro de ofertas mais tendencioso para os ursos. Até mesmo que quanto mais o preço sobe sem fazer fundos, né? Sem criar bases de preço, e quanto mais próximo do topo histórico, que é a nossa última resistência, mais pessoas vão estar interessadas em vender. Olhando o lado dos vendedores, né, dos ursos, a gente consegue ver que nossa maior alocação de tokens está aqui nos 70 mil dólares, mas ainda assim não é um número muito gritante, né? A gente já viu aí 1.000, 2.000 tokens sendo alocados no topo histórico lá dos 20 mil dólares. Então o mercado, de certa forma, ele está otimista com esse rompimento, né? Não tem tanta gente que quer atuar vendido. Enquanto caso a gente venha olhando aqui para baixo, existem vários locais onde já tem tokens pré-alocados, bases de preço, né? Locais que serviram de suporte e que agora são pontos de interesse de atuação dos touros caso o preço retorne para lá. Isso é super bullish para o mercado, galera. Isso traz um otimismo, isso mostra a confiança do pessoal e como que está todo mundo querendo ver esse rompimento de topo histórico depois de algumas semanas consolidados.
Não quero me adentrar muito no mercado futuros do S&P 500, né? A gente não teve tanta movimentação de ontem para hoje e seguimos em todo aquele cenário que a gente está comentando aí ao longo de semana passada inteira. A gente está bastante esticado, né? Depois de um mês inteiro de alta, a gente segue aqui numa alta consecutiva, já indo aí para a quinta semana de alta direto. Como eu venho falando, isso mostra um otimismo de certa forma no mercado tradicional e acaba refletindo no mercado de criptomoedas. Eu vou estar deixando aqui em cima o vídeo meu que eu fiz uma análise até mais detalhada do índice do S&P 500 e comentei sobre todas as probabilidades e o que uma eventual queda pode impactar no mercado de criptomoedas. Não vou adentrar para não ficar muito redundante, mas quem quiser pode conferir que está aqui em cima. E após 3 semanas de queda consecutiva, esse rompimento do Bitcoin depois de umas semanas consolidadas fez com que o capital voltasse para ele, trazendo um certo otimismo para a moeda. A gente está vendo aqui um leve repique, mas eu imagino que o eventual rompimento do topo histórico estipule isso aqui como nosso fundo de fato no semanal e faz com que o Bitcoin volte a ficar mais forte que as altcoins no médio e longo prazo, face ao potencial de valorização caso a gente rompa a máxima histórica. Um ponto bacana de estar ressaltando aqui com vocês é que caso haja uma eventual rejeição de topo histórico, ou seja, o Bitcoin chegue lá nos 68, 69 ou 70 mil dólares que seja, e não tenha força para romper aquele ponto, a gente pode ver a dominância continuar subindo, porque uma rejeição resulta em queda. E na queda, o Bitcoin ele também é avisado como ativo de proteção, uma vez que ele é menos volátil que as altcoins. E de olho no gráfico do nosso Bitcoin, a gente estava com aquelas duas faixas que eu tracei e comentei para vocês, que eram os suportes e as resistências mais importantes aqui no curto e médio prazo. Eles que estavam resultando em toda aquela consolidação que a gente viu aí, e estavam literalmente barrando o preço e consolidando o preço aí no final do mês de outubro, e até agora no mês de novembro. Como eu comentei para vocês lá na sexta-feira, né, a gente estava no meio dessa pernada aqui de queda, e eu falei que a zona verde era muito importante para quem quisesse atuar acreditando no eventual rompimento ascendente, está buscando compras, assim como a região dos 58 mil dólares. E foi dito e feito, galera, a gente vinha aqui do momento de pânico, e foi só encostar nessa região aqui que a gente teve uma bela de uma retomada de preço, tal como a gente vinha vendo aqui seguidamente, né, vários engolfos de alta aqui seguidos logo que encostavam na nossa região. A única vez que a gente vazou, a gente teve uma recuperada muito forte. Então era uma forte região de suporte, né, galera? Caso a gente rompesse para baixo, a gente poderia ver um momento um pouquinho mais caótico do mercado, né? Um pânico generalizado, várias pessoas vendendo, stops sendo acionados, liquidações, que seria o momento ideal da gente acumular até com a mão um pouquinho mais pesada para operações de longo prazo. Mas parabéns aos touros que defenderam essa região, que buscaram compras aqui. Sendo bem aberto com vocês, galera, eu estava guardando um rompimento descendente, tá? Eu estava com um pouquinho de capital reservado para entrar naquele momento de pânico, porque eu gosto de operar nesse tipo de situação. Mas como eu já venho comprado desde lá de trás com algumas posições de swing trade, que é o meu maior foco, eu fui fazendo apenas algumas parciais ao longo do caminho e estava com esse capital para reentrar. Rompimento ascendente para mim não fez tanta diferença, até mesmo porque eu tenho hold, né? Então se romper o topo histórico, para mim vai ser melhor ainda. Mas como a gente está numa região muito interessante, né? E caso rompa aqui a gente possa passar por um novo run e eu ainda tenho um pouco de capital disponível para entradas, eu vou buscar alguns pontos de entradas em fundos aqui, mas eu vou comentar isso mais para o final do vídeo, tá? Então se você tem interesse, fica até o final para você estar sabendo das minhas principais estratégias. E bem como a zona verde servia de suporte, a zona vermelha servia fortemente de resistência. E galera, na hora que a gente rompeu isso, olha só, entrou volume com força. A gente teve um volume, se eu não me engano, quase que 3 ou 4 vezes maior que a média. Isso fez a gente passar direto de 65 mil dólares, que era um ponto muito forte que serviria de resistência e acabou não servindo face a todo esse volume. E nos gráficos acima de 4 horas a gente está sem fazer base de preço. Isso torna o risco retorno muito favorável para quem quiser operar vendido, e para nossa tendência ficar saudável, tem grande chance da gente fazer um fundo ascendente utilizando a antiga região que servia de resistência como suporte. E galera, toda essa consolidação, né, que a gente ficou ao longo aí do final do mês de outubro, do mês de novembro, deu uma bela movimentada aqui no VPVR, foi uma região de interesse de negociação. Então caso o preço rompa essa zona vermelha, eu imagino que por conta do tamanho do VPVR que a gente tem aqui, ela muito provavelmente vai segurar. Vai ser difícil da gente ver o Bitcoin voltando, pelo menos por agora, na região dos 60 até os 58 mil dólares. Então se você está muito acreditando na queda, quanto mais o preço subir, menor a probabilidade. Eu só vejo um eventual cenário de queda caso a gente rompa aqui de novo o topo histórico, né? Aconteça um momento de euforia e rompimento do topo histórico. Mas face a grande resistência aqui nos 70 mil dólares, isso cause uma rejeição e a gente pode ver aí um momento um pouquinho mais caótico no mercado, tal como aconteceu em toda essa semana de queda aqui do final de outubro
até o comecinho de novembro. Mas esse é o cenário que a gente está olhando mais para frente, a gente tem atualização acontecendo aí e é pouco provável que aconteça. Vamos trabalhar com essa zona de suporte aqui, região das médias e as probabilidades ao nosso favor, demorou? A título de comparação, para quem lembra do meu vídeo de sexta-feira, galera, o sentimento do mercado mudou completamente. Agora ele está tendendo muito mais para um cenário de alta, tá? A gente tem que, à medida que o preço sobe, tem menos pessoas interessadas em comprar. Ou seja, as sardinhas, né, que é a maioria do mercado, elas estão começando a acreditar num cenário de queda. Enquanto isso, né, enquanto o preço está subindo aqui, a gente vê o nosso Open Interest subindo também, né? O Open Interest está convergindo com o nosso preço. Isso torna o mercado mais líquido no caso do eventual rompimento de uma região de resistência, no caso do topo histórico, e causando várias liquidações. Ontem, quando a gente superou os 64 mil dólares, teve todo aquele movimento com esse tanto de volume, como vocês podem ver aqui, a gente chegou a ter 20 milhões de dólares liquidados, né? Isso foi um valor assim que é comparável a todo aquele flush e momento de pânico que aconteceu aí na semana passada, ou semana retrasada, quando a gente viu o preço aí rompendo 60 mil dólares pela primeira vez depois de rejeitar o topo histórico, indo parar nos 58 mil dólares. Como a gente tem uma série de contratos sendo abertos e o nosso long short ratio caindo, significa que tem muita sardinha shortando. Então, caso a gente rompa o topo histórico, isso pode trazer uma série de liquidações. Como a gente bem sabe, as liquidações é onde as baleias gostam de operar. Então isso tende o mercado, né, de uma forma mais sentimental, a querer romper para cima, né? O sentimento do mercado pesa um pouquinho mais para o lado dos touros, ao contrário do que a gente vem vendo nas últimas semanas. Tudo isso que eu falei de sentimento do mercado, aliado a uma região de forte resistência, entrada de volume e tudo mais, me faz ficar muito mais interessado em atuar do lado dos compradores. Eu tenho alguns setups que eu gosto de estar operando, que eu vou passar aqui para vocês de uma forma bem rápida, mas eu gosto de utilizar bastante o RSI, tá? Esse indicador aqui embaixo é o RSI, que ele varia dos níveis de 30 até 70. Caso a gente está abaixo de 30, a gente está sobrecomprado, e caso a gente está acima de 70, a gente está sobrevendido. Primeira coisa para esse setup funcionar, grande movimentação com volume. Isso aconteceu, a gente viu o volume entrando aqui em uma hora com força, a gente viu a gente rompendo regiões de resistência, volume muito expressivo que a gente conseguiu ver ele no gráfico de 4 horas. Segunda coisa que a gente precisa, o preço está esticado e o mercado está eufórico. O mercado segue eufórico, a gente está sem fazer base de preço aqui no gráfico de 4 horas desde os 61 mil dólares e no gráfico diário desde os 60 mil dólares. Terceira coisa que eu preciso para esse setup estar funcionando, tendências de alta nos gráficos maiores. Gráfico diário, pivô de alta, tendência de alta, ok. Gráfico semanal, tendência muito forte aqui de alta, fizemos um fundo ascendente, a gente teve uma rejeição sem devolver quase que nada, correção extremamente forte, extremamente eufórica. E gráfico mensal em tendência forte de alta desde o coronavírus no ano passado. Então, a partir do momento que a gente tem todos esses pontos, uma tendência muito forte de alta, rompimento, volume, euforia no mercado, a gente utiliza o RSI como ponto de entrada aliado a topos e fundos anteriores, né? Pontos de suporte, linhas de tendência e médias móveis no gráfico maior. Então, face a essa grande movimentação de alta, o primeiro toque em sobrevenda aqui no RSI muito provavelmente vai ser o ponto de formação do nosso fundo ascendente no gráfico de 1 hora. Coisa que está precisando acontecer desde os 65 mil dólares e de forma saudável desde os 61.400. Então quando o RSI nos 5 minutos bater sobrevenda pela primeira vez, alinhado à região das médias, alinhado à região de topos e fundos prévios, isso vai me dar um indicativo que a gente tem a maior probabilidade de formar um fundo ascendente naquele tempo gráfico, no caso de 1 hora. Então, para minha primeira entrada, galera, eu vou estar utilizando aqui a sobrevenda nos 5 minutos, alinhada a toda essa região aqui de consolidação e médias no tempo gráfico maior. Fazendo a primeira entrada, eu vou um tempo gráfico à frente, né? Eu vou aqui para 15 minutos e vou buscar a formação de um fundo ascendente no gráfico de 4 horas. Então, caso o repique nos 5 minutos não seja tão significativo, eu vou utilizar os 15 minutos em sobrevenda, aliado a toda essa região que servia de resistência e vai servir de suporte, como gatilho de entrada. Eu vou estar fazendo a minha segunda entrada caso o preço siga caindo aí, buscando pela formação do nosso fundo ascendente no gráfico de 4 horas. Uma vez que a gente tem que a região das médias está bastante afastada aqui, entrou volume e a gente está sem fazer fundos saudáveis desde os 61.500. E por último, quando acontecerem esses primeiros toques na sobrevenda dos 5 minutos e do 15 minutos, eu vou estar de olho aqui na formação de um fundo ascendente no gráfico diário utilizando o 1 hora em sobrevenda.
Caso todas essas sobrevendas aconteçam aí antes de a gente romper o topo histórico por algum motivo, por alguma rejeição, eu acredito que elas vão ser boas oportunidades de acumulação para a gente estar aí buscando um rompimento saudável do topo histórico. E caso elas não aconteçam, a gente rompa o topo histórico aí de alguma forma, com o mercado ainda assim esticado, uma hora ou outra ele vai precisar fazer uma correção e esse vai ser o gatilho que eu vou utilizar para entrar com o capital que eu estou de sobra. Galera, então se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui para baixo para mim o que vocês acharam, se vocês conheciam esses setups da sobrevenda. Eu sempre busco de uma forma bem completa, pegando um pouquinho mais do lado fundamentalista, tá trazendo análises aí diárias para vocês. Então comenta aqui para mim o que vocês estão achando, deixa o like, compartilha com quem vocês acham que eu vou gostar desse conteúdo. E por último, galera, aqui embaixo também tem um link de uma plataforma que chama Slack, que é onde tem o meu grupo de investimentos. Lá vocês vão conseguir estar em contato direto comigo. Eu posto diversas informações aí ao longo do dia, falando o que eu estou pensando. Lá a gente analisa altcoins também, coisa que eu não consigo colocar no vídeo, senão vai ficar muito grande. E tal como aconteceu o rompimento do Inside Bars e toda aquela região que eu estava de olho de suporte, ontem durante o rompimento também eu passei ao vivo quais as estratégias que eu estou pensando em comentar. A gente tem um canal aqui das altcoins, onde a gente faz várias análises aqui. Temos aqui o canal de notícias para estar comentando, né? Então a gente tem a questão aí do capital de mercado do Bitcoin ter superado a Tesla e se tornado aí o 8º maior ativo do mundo. Entre essas e várias outras notícias aí do mercado cripto e também do mercado tradicional, né? A gente tem aqui a parte de ações e investimentos, onde a gente posta aqui atualizações diárias, dicas, tutoriais, chat e tudo mais. Então o link está aqui embaixo para quem quiser, 100% gratuito, tá? É só se inscrever lá e entrar que vocês vão estar direto nesse grupo. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês ficaram com alguma dúvida e se querem que analise algum ativo tanto do mercado cripto quanto do mercado tradicional. Vou ficando por aqui, ótima segunda, ótima semana e bons investimentos. Tamo junto, galera!